Capítulo 429. As lâmpadas da rua à noite iluminavam o chão molhado, que era espalhado pelas ocasionais carruagens que passavam. Bäcklund estava localizada no meio do reino, a apenas dezenas de quilômetros do Mar Sônia, e chovia com frequência durante todo o ano. A temperatura mais alta em julho foi de apenas 28 graus Celsius, e a mais baixa foi de cerca de 2 graus Celsius no inverno. O tempo raramente tinha chance de cair para 0 ou menos, mas isso não impediu que as pessoas sentissem o frio aqui. Mesmo os montanheses de Feisak, acostumados a viver no gelo e na neve, às vezes não suportavam a umidade que penetrava em suas roupas e carne. Klein estava atrás da janela saliente em uma sala que não tinha a lareira acesa. Ele olhou para a cena tranquila do lado de fora e sentiu-se relaxado em seu corpo, coração e alma. Contanto que ele reunisse os ingredientes e preparasse a poção, poderia avançar imediatamente para a sequência 6, tornando-se um sem rosto. A poção do mágico foi completamente digerida. O apóstolo do desejo foi pessoalmente liquidado por mim e ele não conseguiu escapar. A busca da Ordem Aurora pelos crentes do louco ainda está andando em círculos. Além do Sr. Azik sendo perseguido por uma facção desconhecida e o problema dos ingredientes da poção, temporariamente não estou preocupado com nada. Klein inclinou seu corpo para frente e respirou fundo. Então olhou para a névoa que se condensava nas janelas. A razão pela qual ele arriscou sua vida para interceptar o apóstolo do desejo foi porque estava com medo de que a outra parte tivesse outros planos e, assim, escapasse suavemente da perseguição dos Beyonders oficiais. Naquela época, ele poderia se lembrar dele buscar vingança, como um sangue frio. Era improvável que um diabo corresse o risco de vingar seus camaradas, mas isso não significava que eles não escolheriam descarregar sua raiva em alguém que quase causou sua morte. Esta operação foi definitivamente necessária. Talvez alguém da Ordem Eremita do Crepúsculo estivesse em algum lugar esperando. Quando o apóstolo do desejo escapasse, e comigo não tendo nenhuma informação relevante, eu estaria preparado contra um sequência 5, acreditando estar bem seguro, assim que avançasse para sem rosto, mas o apóstolo do desejo poderia muito bem usar as informações fornecidas pela Carta da Blasfêmia do Abismo e a ajuda da Ordem Eremita do Crepúsculo para avançar e se tornar um Beyonder de alta sequência. Tal desenvolvimento é bastante assustador se eu pensar sobre isso. É preciso infligir o golpe final da justiça. Klein refletiu sobre o que aconteceu esta tarde e resumiu suas experiências e lições. Depois de curtir um pouco a paisagem noturna, voltou para o sofá e sentou-se para pensar em seus planos futuros. Com a recompensa fornecida pela mente coletiva da maquinaria, poderei comprar a glândula pituitária mutante e o sangue de um caçador de 1000 faces. O cabelo do Naga do Mar Profundo simplesmente exige que eu tenha dinheiro. Tal ingrediente deve ser relativamente fácil de encontrar no mar. Posso chamar o Senhor Enforcado para ajudar. O único problema é a sombra de pele humana. E mesmo que haja uma pista, não tenho dinheiro suficiente. Com isso em mente, Klein não pôde deixar de dar uma risada autodepreciativa. Não sou uma pessoa que adora dinheiro, é apenas uma emoção muito mediana. Quando eu estava em Tingen, sempre incentivava Melissa a gastar e insistia para que ela e Benson contratassem uma empregada. Senti que não importava o que acontecesse, deveria tentar não me tratar muito mal e, toda vez que fazia uma operação secreta, sempre colocava a segurança em primeiro lugar e fazia questão de ter cuidado para não ser afetado mentalmente por causa do fascínio da riqueza. No entanto, para me vingar, tenho que avançar, e avançar exige que eu compre ingredientes caros de Beyonder. Só posso acumular cada centavo e economizar o que puder.
De repente ele encolheu os ombros e sentiu que a frieza da sala fazia estremecer um mágico como ele, que não tinha uma constituição excelente. Portanto, decidiu tomar banho, rastejar para a cama e ler lá. Faltam apenas 3 ou 4 horas para a hora de dormir, não há necessidade de acender a lareira novamente. Com um suspiro, Klein levantou-se e caminhou até o segundo andar. Reticências. Sob a Catedral do Vapor. Depois que Câncer terminou de ler todas as declarações gravadas, ele pegou seu café e tomou um gole. Após alguns segundos de silêncio, puxou o antigo espelho de prata chamado a Rhodes. Carson deu uma olhada e perguntou curiosamente: Deacon, se eu perguntar ao honorável a Rhodes sobre um problema matemático não resolvido, ou um paradoxo clássico, ele me dará a resposta correta? Na maioria das vezes, ele irá rejeitá-lo diretamente. Se achar que você tem más intenções, vai até te dar um raio, ou fazer você sofrer uma maldição que você nunca gostaria de enfrentar, disse Câncer com um suspiro. É um artefato selado vivo com inteligência extremamente alta, não uma máquina de diferenças rígida e obediente a regras. Ao usá-lo, é melhor não pensar em tentar encontrar brechas. Carson olhou para seus companheiros de equipe e gentilmente sugeriu: Deacon, deixe-me fazer a pergunta para você. Não tenho nada que precise esconder. Ele endireitou as costas e assumiu uma postura aberta e honesta. E Câncer sorriu amargamente e disse: Não precisa, eu já sei o que preciso saber. Não tenho mais medo de perguntas semelhantes e, ocasionalmente, o ilustre Rhodes fará perguntas muito profundas. Com a condição do seu corpo, a penalidade subsequente não será fácil de suportar. Com isso dito, ele cerrou os punhos antes de abrir os dedos e acariciou suavemente a superfície do espelho 3 vezes. Naquela atmosfera sutil, e Câncer perguntou em voz profunda: Honorável Rhodes, minha pergunta é: quem ou qual facção instigou o apóstolo do desejo a assassinar o Duque Negan? O espelho de prata não mostrou nenhuma mudança por um tempo. Só depois de muito tempo a superfície produziu uma luz aquosa, formando uma cena que parecia uma pintura a óleo. Era uma planície onde o sol estava prestes a se pôr. O vasto campo estava coberto por um leve brilho dourado. O que isso significa? Carson e os outros membros da mente coletiva da maquinaria se entreolharam, incapazes de entender. Mesmo que um deles fosse um Beyonder que havia avançado pelo caminho do espreitador de mistérios, não entendeu muito bem a revelação. Crepúsculo? O símbolo do fim da vida? Uma seita que acredita na morte ou lunáticos que acreditam no apocalipse? O espreitador de mistérios disse depois de alguma deliberação. Carson concordou com a cabeça. Eu acho que é o último. E Câncer ignorou a discussão porque a pergunta de Rhodes já havia aparecido. Que cor de cueca você mais gosta? O rosto de Câncer ficou vermelho de repente, e ele sentiu como se fumaça estivesse subindo do topo de sua cabeça. Com muita dificuldade, ele cuspiu uma palavra: vermelha. A sala de repente ficou estranhamente quieta, e Carson e os outros fingiram olhar para um canto. E Câncer sentou-se cansado e coçou o cabelo macio, pronto para fazer a segunda pergunta. Carson não aguentou ao dizer: Deacon, deixe-me tentar. Tente não chegar à fase de punição, e Câncer finalmente concordou com a cabeça. Carson imitou com confiança as ações do diácono, acariciando suavemente a superfície do espelho de prata 3 vezes enquanto os outros membros se reuniam novamente. Ilustre Rhodes, minha pergunta é: quem são os cúmplices do apóstolo do desejo? A luz aquosa agitou-se à medida que a cena mudava. Apresentou pela primeira vez as costas de uma mulher, com uma figura marcante. Então, havia uma pessoa que estava extremamente embaçada e mal podia ser identificada como um homem com base em seu traje.
Existe de fato outro parceiro. Esta deve ser a pessoa que vendeu a informação sobre o paradeiro do Duque Negan. É uma pena que a outra parte já tenha tratado disso. Carson olhou em volta e disse. Ele sentiu que não tinha segredos e não precisava se importar com as perguntas que se seguiriam. Desta vez, as escolhas que a Rhodes ofereceu foram uma pergunta, uma missão ou uma penalidade. Sem hesitar, Carson disse, pergunta. Palavras que pareciam sangue pingando rapidamente delinearam a superfície do espelho de prata. Você se alivia diariamente com a mão? Os lábios de Carson tremeram e ele sentiu suas orelhas esquentarem rapidamente. Embora isso fosse algo que ele achava muito normal, dar uma resposta na frente de tantos companheiros e seu superior ainda lhe dava vontade de enterrar a cabeça no chão. Sim, ele respondeu bem baixinho. Reticências. Sob a Catedral do Santo Samuel. Dali jogou uma pilha de documentos na frente do assegurador da alma Sost. Todas as informações que você deseja sobre as cartas de tarô. É menor do que eu pensava, disse Sost, um pouco surpreso. Dali riu. Isto é apenas um índice. Ao ver isso, Leonard tocou o lábio inferior com a palma da mão direita enluvada de vermelho. Capitão Sost, por que não fazemos uma investigação completa das pessoas que interagiram com Jason Beria e comparamos com os dois casos anteriores? Pode haver pistas sobre a organização simbolizada pelas cartas de tarô. O Duque Negan é um crente devoto do Senhor das Tempestades e representa os interesses da Igreja do Senhor das Tempestades no cenário político. Os punidores mandatários definitivamente estarão procurando freneticamente pelo verdadeiro culpado, então não precisamos nos envolver, caso contrário, seremos facilmente confrontados com eles. Vamos investigar os casos envolvendo as cartas do tarô e, quem sabe, encontrar novas pistas. Claro, nós definitivamente vamos acabar correndo por todo lugar, mas isso faz parte das funções de um luva vermelha, Sost explicou com um sorriso. Leonard assentiu. Eu entendo. E no fundo de sua mente, a voz idosa estalou e riu. Os falcões noturnos erraram assim. Essa pessoa tem o cheiro do Imperador das Trevas, o verdadeiro Imperador das Trevas. Reticências. Dentro da Catedral do Vento Sagrado. Vestindo um gorro preto, o feiticeiro de Deus, Ace Snake, moveu seus olhos prateados e escolheu um punidor de elite. Embora eu esteja prestes a deixar Becklund, esta é a decisão do Conselho de Cardeais. Você só tem uma missão depois disso, que é investigar o assassinato do Duque Negan. Após a inscrição, todos vocês têm o direito de usar um artefato selado de grau 1. Vocês devem descobrir quem está nos atacando. Parado bem na frente, um homem de meia-idade usando um chapéu de capitão modificado imediatamente liderou o grupo. Ele cerrou o punho e bateu levemente no peito. Como você comanda, Sua Eminência? Ele era magro e não tinha características particularmente marcantes, mas havia uma tatuagem de âncora em seu pescoço. Reticências. No Burgo Imperatriz, a opulenta vila do Conde Hall. Audrey olhou para Suzy, que havia aberto a porta sozinha, e disse em voz baixa, sobre o que papai e os outros estão falando. Quando ela descobriu que o Conde Hall havia retornado tarde e que sua expressão estava extraordinariamente séria, ela imediatamente mandou Suzy ouvir. O Duque Negan foi assassinado. Suzy fechou a porta atrás de si com os pés. Audrey congelou, suspeitando que ela tinha ouvido mal. Embora ela já tivesse experimentado uma tentativa de assassinato do Duque Negan, ela nunca pensou que esse poderoso nobre realmente morreria. É verdade. Suzy deu uma resposta afirmativa. Audrey instantaneamente se sentiu um pouco em branco, achando isso um pouco surreal. Como podia um nobre tão poderoso, uma pessoa de carne e osso, capaz de falar e rir,
O duque que lhe dera um pedaço de terra, morrer assim? De repente, ela sentiu a crueldade e a frieza do mundo adulto. Quem fez isso? Audrey perguntou inconscientemente. Um diabo de sequência 5, mas ele já foi silenciado pelo chamado herói bandido imperador das trevas. Audrey ficou atordoada mais uma vez. Como poderia ser o herói bandido imperador das trevas? Como poderia ser o adorador do Senhor louco? Ele me ajudou a resolver o problema do assassinato anterior de Duke Negan. Isso é uma completa contradição. Audrey imediatamente disse a Suzy para escutar novamente enquanto ela trancava a porta atrás de si e se sentava na beira da cama, rezando para o Senhor louco. Depois que ela terminou de recitar seu nome honroso e descreveu o assassinato do Duke Negan, ela perguntou com grande confiança: seu adorador estava presente lá? Depois de um tempo, ela viu a névoa cinza sem fim e ouviu a voz do louco. Sim, ele está procurando a organização que enviou o apóstolo do desejo. Como esperado, não foi arranjado pelo Senhor louco. Foi a razão pela qual ele fez seu adorador parar quilangos da última vez também por causa daquela organização que está puxando as cordas nos bastidores. Audrey relaxou e perguntou curiosamente: que organização é essa? Para chamar sua atenção, um segundo depois, ela ouviu o Senhor louco responder de maneira imperturbável: Ordem Eremita do Crepúsculo. Ponto.